caderno de Isaías, capítulo 1, verso de número 19. Isaías 1, verso 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Diga comigo assim: se eu quiser, e se eu ouvir a voz do Senhor, eu vou ter o melhor ano da minha vida. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Amados, esse é um tempo de você crer, ou melhor, de você decidir a crer. Crer é uma decisão. Você precisa tomar a decisão no seu coração. Eu decido a crer. Eu decido entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu decido a crer em Deus e crer também na palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês estão aí? Você sabia que o seu destino, que o seu amanhã, que o seu futuro já está decidido no céu? Seu futuro, querido, já está decidido nos céus. Basta você decidir a crer. Agora, nos céus, vai ter coisa ruim para você? Não vai ter. No céu tem o melhor para cada um de nós. Mas você precisa decidir a crer. Existem pessoas que estão aprisionadas, que estão algemadas e estão amarradas pelas circunstâncias, pelo medo, pela vida. E uma pessoa que está vivendo assim, ela não pode tomar decisão. Os outros decidem por ela. É triste, né? Quando alguém decide por você. Agora você faz isso, agora você faz aquilo outro. Por isso que muitas pessoas estão aprisionadas em palavras, aprisionadas em situações. Mas esse não é o desejo do coração de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, e quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus te liberta. Nascemos para ser livres. Nascemos para nos mover em liberdade. E o que nos liberta? É a palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que lava, é a palavra que transforma. Por isso que a palavra diz: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Diz o profeta. É se você quiser. Se você não quiser, Deus continua sendo Deus. É se você quiser. Se você quiser continuar no pecado, vai continuar, mas tem as situações, tem as consequências, melhor dizendo. Por isso que Deus diz assim: se quiserdes e me ouvir. Então, as suas decisões, elas definem a sua vida. Fala para quem está do seu lado: sua decisão define a sua vida. A sua decisão define o que você vai perder, o que você vai ganhar. As suas decisões,
elas definem, e Deus trabalha de acordo com as suas decisões. Jesus diz assim: eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entro, vou cear com você, e você vai cear comigo. Jesus, ele apenas bate na porta. Agora, quem toma a decisão de abrir a porta, não é ele, é você. Porque você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. É você quem decide. Por isso, você pode decidir hoje. Ouça bem o que eu vou te falar. Você pode decidir hoje, em nome de Jesus, a soltar as amarras da sua vida, a soltar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te impede de ter uma vida com Deus, tudo aquilo que te impede de crescer. Você pode, eu diria, você deve soltar as amarras, porque senão, querido, eu posso, ou outras pessoas podem orar por você, podem jejuar por você, pode clamar a Deus por você, mas a decisão, ela cabe a você. Vocês entenderam o que eu falei ou não? A decisão cabe a você. Por isso que chega um momento na nossa vida que nós podemos decidir nos tornar pessoas mais alegres, nos tornar pessoas mais risonhas, mais felizes, independente da situação. Nós podemos decidir tornar pessoas mais amáveis, abrir o nosso rosto para ouvir os outros, para amar o próximo, porque é assim que Jesus ensina. É uma decisão sua, somente sua. Você pode decidir ser mais próspero. Você pode decidir ser mais abençoado. Você pode decidir ter mais saúde na sua vida. Você pode decidir até mesmo silenciar quando as pessoas te ofendem, quando as pessoas te machucam. Você pode decidir dizer assim: isso não vai me acertar. Eu tomo essa decisão. Eu tomo essa decisão de orar por aqueles que me perseguem. Eu tomo a decisão de viver a vida abundante que Jesus promete em João 10:10. Eu vim para que você tenha vida, e uma vida em abundância. Mas a primeira decisão de uma pessoa que decide ser abençoada, a primeira decisão é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que às vezes nós precisamos nos calar, estamos tão atarefados, estamos ouvindo tantas vozes. Por isso que precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, e não apenas aprender a ouvir, mas ouvir e obedecer. Não adianta você ouvir e não obedecer. Ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te levar ao lugar correto. O Espírito Santo vai fazer com que você tenha as palavras corretas na sua boca. O Espírito Santo, ele vai fazer com que a sua vida tenha um outro direcionamento. A Bíblia fala que Jesus pregava, ministrava em Nazaré. Jesus estava ministrando em Nazaré, mas as pessoas viam Jesus como carpinteiro. Ele é o carpinteiro. Não, ele não pode fazer milagre. Ele é o filho de Maria, filho de José. Eu conheço esse menino. Eu já andei aqui já conversei com os irmãos dele.
Então Jesus não podia fazer milagres em Nazaré, as pessoas não ouviam. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, que ele foi para um lugar chamado Cafarnaum. Ele não ficou em Nazaré, ele foi para Cafarnaum. Preste atenção numa coisa: quando você chegar no lugar certo, quando você chegar, minha irmã, no lugar correto, os recursos naquele lugar já estão te esperando, porque você foi ao lugar certo. Você não vai precisar de improvisar. O que Deus tem já reservado para você, está lá, opa, está aqui. Eu me lembro quando, há 23 anos atrás, nós viemos para a cidade de Uberaba. Nós resolvemos deixar nossos móveis para trás, doamos alguns, aliás, eu acho que todos, né? E aí chegamos em uma casa, lá no bairro Grande Horizonte, lá atrás do cemitério, e naquela casa já tinha o sofá lá na casa, já tinha as coisas preparadas, porque era Deus que estava nos mandando. Então, quando você vai em um lugar que Deus já preparou, os recursos já estão preparados, já estão separados para você. Eu gosto muito de uma história que está em 1 Reis, capítulo 17, verso 4. Não vou ler, depois, essa história é maravilhosa, fantástica. A Bíblia diz que um profeta chegou na casa de uma viúva. Aliás, Deus mandou o profeta na casa de uma viúva. E aquela viúva estava vivendo uma situação de opressão, uma situação de miséria, uma situação até mesmo de fome. E ela tinha apenas um bocado de farinha. E o profeta chega e diz: o que você tem aí? Que coisa fantástica! Deus podia ter mandado o profeta, porque ele estava com fome. Deus podia ter mandado ele para a casa do prefeito, para a casa do empresário, para a casa do outro que tinha muito. Mas Deus mandou o profeta na casa de uma viúva. Essa viúva tinha apenas um pouquinho de farinha. E o profeta, folgadão, chega lá e fala assim: o que a senhora tem aí? Ela vai ter um pouco de farinha para eu e meu filho, nós vamos comer, depois vamos esperar a morte. Ele falou assim: então faz um bolo dessa farinha e depois você traga para eu comer. Que folgado esse cara. Não folgado. Mas sabe o que ela fez? Ela creu que aquela palavra estava vindo da boca de um homem de Deus. Olha, faz a diferença. Na verdade, ela decidiu crer. É um profeta, é um homem de Deus. E ela creu nessa palavra, que coisa maravilhosa. E ela aprendeu, sabe o que ela aprendeu? Ela aprendeu a pegar o bolo e usar aquele bolo como uma semente. Você sabia que tudo na sua vida começa com uma semente? Quando a gente olha, aqui nós temos uns irmãos que são maiores, né? Mais altos. Mas você já foi uma semente. Você já foi uma semente que só dava para ver com microscópio. Eu já fui uma semente. Um esperma que fecundou um óvulo. Uma semente. Igreja, tudo na sua vida, ouça o que eu estou dizendo, igreja. Tudo na sua vida começa com uma semente. Semente é um começo. Diga comigo assim: semente é um começo. A bondade é uma semente. Sabia?
A bondade que você oferece a alguém, algo, é uma semente. Um sorriso é uma semente, irmã. Quando você sorri para alguém, a pessoa recebe a semente e dá aquele sorriso bonito, né? Mas existem sementes negativas também. Semente de cara fechada, de palavras malditas. Cuidado com as sementes que você semeia na vida da sua esposa, do seu esposo. Cuidado com a semente que você semeia na vida dos seus filhos. Você sabia que as suas palavras, elas são sementes? Uma palavra é uma semente. Você sabia que um dinheiro é uma semente? Tudo na nossa vida começa com uma semente. Entenda isso, por favor. E a semente, olha, você pega uma semente e joga na terra. A semente, ela não muda o solo. O solo vai continuar sendo aquele mesmo solo, mais fértil ou menos fértil. A semente, ela não muda o solo. Mas a semente, ela cresce. Existe uma ordem no caderno de Gênesis, que existe uma ordem dada por Deus, que toda semente que for lançada na terra, o solo já está obrigado, já existe uma ordem dada ao solo, que essa semente haveria de crescer. Por isso, toda semente que você lança, essa semente, ela cresce. Você sabia que os ensinos de Jesus foram sementes, mas não cresceu no coração dos fariseus? Não cresceu, irmão. Jesus lançou a semente se recusou a crescer. Sabe por quê? Porque sementes, elas são específicas. O agricultor, ele resolve lançar soja, o outro resolve lançar o milho, o outro resolve lançar o arroz, enfim. Então, todos os dias, na sua vida, você está lançando sementes. Eu quero te fazer uma pergunta bem pertinente. Quais as sementes você semeou nesse dia de hoje? Quais foram as sementes? Você sabia, e nós estamos falando sobre tempo, enfim, você sabia que a semente é um tempo para que você tenha entendimento? Tem coisas que lá atrás você não entendia, mas aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e você vai entendendo que o tempo é uma semente para o entendimento. Você sabia, igreja, que o confronto, às vezes chegar diante de alguém e confrontar, é semente para o esclarecimento das coisas? Às vezes nós temos medo de sermos confrontados, mas confronto é uma coisa fantástica. Às vezes nós temos medo de confrontarmos as pessoas, mas quando você confronta, as pessoas acabam chegando a uma conclusão. Conhecimento é semente para ter certeza. Você passa a ter certeza. Caderno de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 12, diz assim, só para você entender melhor o que eu estou dizendo. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie,
e árvores que produzam frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com a sua espécie. E observou Deus que tudo era muito bom. Sabe o que eu estou dizendo? Preste atenção no que eu vou te falar. Eu estou dizendo que se você continuar semeando as mesmas sementes que você tem semeado até agora, você não vai ter resultado diferente. O resultado vai ser o mesmo. Mas você pode mudar as sementes. Sim ou não? Você pode mudar as sementes. Lance outras sementes. Cultive outras sementes. Regue outras sementes, que certamente os resultados serão outros. Eu gosto de falar sobre isso. Por isso que às vezes eu repito muitas vezes. Então, o agricultor, eu sou da roça, eu sei disso. O agricultor, ele planta, mas algumas sementes não dão fruto. Sabe o que ele faz? Ele procura uma semente diferenciada. Sabe o que eu estou falando com a igreja? Procure fazer algo nesse ano de 2023. Procure fazer algo que você nunca fez. Faça algo que você nunca fez. É uma semente que você está lançando e você vai ter um outro resultado. Amém ou não? Você vai ter um outro resultado. Mas, em toda e qualquer coisa, é necessário que haja sabedoria. Deus quer que o seu povo tenha sabedoria. Talvez você diga assim: tem me faltado sabedoria. A palavra nos diz no caderno de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se você estiver faltando sabedoria, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria, porque toda a sabedoria, ela vem de Deus. Vocês estão aí ainda, igreja? A sabedoria, ela faz a diferença na sua vida. A sabedoria muda o rumo da sua história. A Bíblia diz que ao lado de Jesus, quando ele estava na cruz, tinha um ladrão e outro ladrão. Tem moda esse negócio de ladrão, né, irmãos? Tem ladrões assumindo cargos. Mas o ladrão da cruz, ele teve sabedoria no último minuto. Ele diz assim: lembra de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E esse pedido ele não era boa pessoa não, meu irmão, era ladrão. Ladrão é ladrão em qualquer lugar. Tem gente que fala assim: era o bom ladrão e o mau ladrão. Não, ladrão é ladrão. Que história é essa? A Bíblia não fala de bom ladrão, de mau ladrão. Fala de ladrão, do que rouba, do que pega o que não é dele. Mas ele teve sabedoria no último minuto. Mas nós também podemos fazer algumas coisas. Dentre elas, caminhar ao lado de pessoas que sabem mais do que a gente. Amém ou não? Às vezes nós gostamos de caminhar ao lado de pessoas que são menores do que nós, ou estão no nosso nível, porque aí a gente, nada de braçada, né? Eu sei mais do que você. Não. É bom a gente estar ao lado de pessoas que tenham mais conhecimentos do que nós temos, porque aí nós vamos aprender. Se não for assim, não vai aprender. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre traz sabedoria. Deus, Ele é o dono da sabedoria. Daniel, nos diz as Escrituras que Daniel era um homem sábio. Por que Daniel era um homem sábio? Porque 3 vezes ao dia ele botava o joelho no chão, ele voltava os seus olhos em direção a Jerusalém.
E ele pedia a Deus sabedoria. Às vezes a gente quer algumas coisas da parte de Deus, mas não pede. Jesus diz assim: peça que você vai receber, bata que a porta vai se abrir, clama que eu vou te responder. Aprenda a pedir sabedoria da parte do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, precisa ser meditada, precisa ser ruminada. Eu gosto dessa palavra ruminar. Ruminar, quem rumina sabe quem é. Rumina a vaca, né, Paulo? A vaca, ela mastiga, 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 depois ela, é meio nojento, né? Ela joga para fora, depois ela mastiga de novo, depois joga para fora. A palavra de Deus é para ser ruminada, queridos. É para você mastigar, mastigar, pensar, tornar a pensar de novo, jogar para fora e tornar a sentir aquilo que a palavra está ensinando. Talvez você esteja andando em círculos até agora. Talvez você esteja parado pelo meio do caminho. Não é tempo para isso. É tempo de levantarmos a nossa cabeça, de seguirmos adiante. É tempo de aprendermos, é tempo também de clamarmos ao Senhor. Como é bom a gente clamar a Deus. Queridos, Deus está nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida na presença dEle. Não existe outro caminho. Tem pessoas que estão sendo ludibriadas, enganadas pelo Satanás. Tem pessoas que até estão na igreja, mas estão vivendo uma religião evangélica. Deus não está te chamando para viver religião evangélica. Deus está te chamando para ter contato com Ele. Religião não vai te salvar. O que vai te salvar é Jesus. Oh, meu Deus! É Jesus quem salva. Satanás tem paralisado pessoas, retido crescimento, destruído famílias, arrebentado com o emocional. Será que alguém está me ouvindo? Mas não é o desejo do coração de Deus você é ficar parado pelo caminho. O desejo de Deus é que você cresça, multiplique. Está lá no caderno de Gênesis, que você seja frutífero, que você seja melhor, onde quer que você andar, onde quer que você passar. Por isso servimos a um Deus que é um Deus de crescimento. É o Deus que dá a semente, mas a semente, ela cresce. Deus faz com que aquela semente se torne uma árvore. E existem árvores. A sequoia gigante, né? Tem não sei quantos metros de altura. Que coisa impressionante, meu Deus. Deus quer que você seja imenso, que você seja grande, que você seja melhor, em todos os sentidos da sua vida. Que você não esteja paralisado pelo meio do caminho. Que você não esteja atrofiado na sua caminhada. Por isso, nós estamos aqui meditando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos instrui. Mas qual é a sua decisão? Qual é o propósito do seu coração? Quando você vem à igreja, o que você traz do seu coração? Eu vou aprender, eu vou ser melhor, eu vou ouvir a palavra, porque não é o pastor fulano ou o ciclano, mas quem vai me falar é a palavra de Deus, e eu preciso estar atento à palavra de Deus. Espere o fruto, espere o resultado. Às vezes nós queremos ser tão modestos, né? Eu estou fazendo isso, mas eu não quero nada. Não quero nada em troca, não, querido. Deus quer que você deseje ser melhor. Deus quer que você veja o fruto do seu trabalho. Não existe fazendeiro que planta a agricultura e faz, estou plantando aí, mas se der bem, se não der. Não, ele fica na expectativa. Esse ano vou ter uma grande colheita. Esse ano você vai ter uma grande colheita. Será que tem profeta nesse lugar?
Se tem profeta, aponte o seu dedo e diga assim: esse ano é ano de colheita, esse ano é ano de crescimento. Oh, aleluia! Glória a Deus! Às vezes vocês esquecem que nós somos pentecostal, né, irmão? Vocês não... Nós somos cheios do Espírito Santo. Aqui a gente sapateia, bate palma. Aqui a gente dá glória a Deus. Amém, irmão, me ajuda, por favor. Oh, glória! Oh, mistério! Esse ano é ano de você sair para evangelizar. Amém ou não? Mas não pense: eu vou sair porque Deus está precisando de mim. Não, saia, porque você vai ganhar mais um para Jesus. Eu vou dar uma oferta aqui porque Deus está precisando da minha oferta. Não, Deus não precisa da sua oferta, querido, nem da minha. Mas nós ofertamos porque nós estamos lançando semente, porque nós haveremos de crescer, porque nós haveremos de melhorar, porque nós haveremos de conquistar a terra que Deus nos deu por herança, porque nós haveremos de fazer a obra que Deus tem nos chamado para fazer essa obra. Oh, meu Deus! Quando fizer algo para o Senhor, faça na expectativa. Como diz o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Voltarão sem dúvida, carregando os feixes, trazendo os molhos e cantando e regozijando de alegria. Oh, glória! Que coisa gostosa! Você está plantando, você está chorando, você está indo para a faculdade, está chegando tarde, você está indo para o trabalho e às vezes parece que nada está acontecendo, mas você precisa ter uma expectativa no seu coração. Algo vai acontecer. Deus está fazendo algo na minha vida. Só quero ler um trecho aqui e vou encerrar. Marcos capítulo 8. Marcos 8. Verso 28. Marcos 8, 28. Diz assim: aos que lhe informaram, alguns comentaram que o Senhor é João Batista. Não, eu vou ler o verso 27, eu pulei. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados, para as cercanias da Cesareia de Filipe. Ai, que privilégio. Já estivemos lá algumas vezes, Cesareia de Filipe. Hoje estava falando com o pastor Tiago: peça a Deus para você ir a Israel. Você vai, Deus vai te abençoar, você vai, peça com fé. Jesus, ele foi para Cesareia de Filipe, que lugar maravilhoso, verso de número 17. E diz assim, ou melhor, 17 não, 27. O que diz as pessoas que eu sou? O que as pessoas falam? Jesus estava fazendo uma pesquisa de opinião. O que as pessoas falam ao meu respeito? Como as pessoas me veem? O que as pessoas falam de mim? Quem dizem que eu sou? E eles disseram assim, alguns falaram que o Senhor é João Batista, o outro que o Senhor é Elias, e ainda os afirmem que o Senhor é um dos profetas. Verso 29 diz assim, então questionou, mas vós e você? E você? O que você diz que eu sou? Sabe que essa é a pergunta? Como você vê Jesus? O que você diz que Jesus é? E Pedrão disse assim, tu és o Cristo. E Jesus, por sua vez, recomendou que nada divulgasse ao seu respeito. A pergunta é,
o que você vê, como você vê Jesus? Como você pensa Jesus? O que está aí no seu cérebro? Nós temos uma máquina fantástica aqui dentro, ó, queridos. A máquina fantástica aqui, está aqui, ó, está aqui dentro, guardadinha aqui. Tem uns que tem a cabecinha maior, né, do que o outro. Acho que o cérebro deve ser um pouco maior, né? Mas não, é brincadeira. Todos nós temos uma máquina fantástica aqui dentro. Nós temos o nosso Deus que é grande, maravilhoso, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso aqui dentro, ó, que está aqui dentro do nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, tem a nossa alma, tem a nossa capacidade de entendimento, de raciocínio. E nós dizemos que é o nosso coração. O nosso coração, ele dá ordem, ele manda comando para as nossas células. Mas o nosso cérebro, ele comanda o nosso coração. E quem comanda, ou quem deve comandar o nosso cérebro, a nossa mente? Quem deve comandar a nossa mente? A nossa mente, ela não pode ser comandada pelo pecado, pelo vício, pelo erro, pela mentira, pelo demônio, pelo inferno. A minha mente, a sua mente, precisa ser comandada por Cristo. Por isso que a palavra diz que nós devemos ter uma mente de Cristo. Quando você aceitou Jesus, seu espírito se fez novo, você nasceu de novo, o corpo continua do mesmo jeito. E a mente vai transformando à medida que você ouve a palavra. Hoje nós estamos ouvindo a palavra, então hoje a nossa mente vai sair daqui transformada. Por quê? Porque nós estamos ouvindo o quê? Ouvindo a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que faz a diferença na minha vida, na sua vida. É a palavra de Deus que traz expansão, é a palavra de Deus que traz restituição, é a palavra de Deus que traz transformação, ela muda a forma. Romanos 12:2, não vos conformeis, não aceite viver da forma que você está vivendo. Diga assim: não, eu me recuso. Mas renove a tua mente. Para quê? Para você experimentar, sentir o gosto da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus na sua vida. E aí você me pergunta: o que Deus tem para mim? Eu digo a você, a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Se você tiver fé, você vai dizer assim: a vontade de Deus para a minha vida, diga assim: a vontade de Deus para a minha vida é boa, é perfeita e é agradável. Glória a Deus. Aleluia.